Kid enlouqueceu. Depois dos acontecimentos de Wano e de sua nova recompensa bilionária, um dos supernova mais promissores do mundo de One Piece achou que ele simplesmente podia sim invadir o território de Shanks, e isso trará consequências traumáticas tanto para ele quanto para sua tripulação. A gente vai falar sobre os rumos dessa batalha em uma teoria aqui que traça também um paralelo com os piratas de Roger. A gente sabe que os piratas do Ruivo e os piratas de Roger têm muitas semelhanças, e uma dessas semelhanças faz a gente ter uma pista do que vai acontecer com o Kid nesse confronto. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre a batalha do Shanks e do Kid e uma teoria traçando um paralelo com o que o Roger já fez com um pirata que apareceu na obra na Guerra de Marineford, o Squad. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e também darem uma olhadinha nas outras redes sociais da oficina, porque cultura pop não falta, todo dia atualizando tudo, aqui no YouTube e lá no Instagram principalmente, pra manter vocês sempre muito bem informados. Bom, primeiro, traçando um paralelo rapidinho, né? O paralelo entre o Roger e o Shanks e os bandos deles a gente vai falar em um outro vídeo também, onde a gente vai especular o poder dos piratas do Ruivo, né? O bando mais inexpugnável do mundo, aquele bando que não pode ser vencido na base da força. Mas aqui, pra gente falar um pouquinho do que vai acontecer com o Kid, e não é nada bom, a gente tem que falar de alguns paralelos, a gente lembrando que nenhum dos bandos, até onde a gente sabe, tem membros usuários de Akuma no Mi. O Shanks não demonstrou ter nada contra isso, até porque ele chamou o Marco pra entrar no bando dele várias vezes. E o Roger também a gente não tem informação do motivo. Mas a gente sabe que a maioria não, que todos ali eles são extremamente fortes só com o uso do hack. O Roger tinha em seu bando ali alguns membros com o hack do Conquistador, né? Além dele, tinha o Rei Lee, tinha o Oden. Então o Shanks também deve ter mais gente ali, principalmente o Beckman e mais algum ali deve ter sim um hack do Conquistador. Uma outra coisa é que eles são o grande bando da era, né? O bando do Roger conseguiu feitos absurdos até que o Roger se tornou o rei dos piratas, e o bando do Shanks é simplesmente o bando mais equilibrado e mais inexpugnável do mundo de One Piece atualmente. Ou seja, aquele bando que não pode ser derrotado em força. Mas o paralelo que eu quero traçar aqui é com o que o Roger fez com o Squad. O Squad, ele é aquele cara da Batalha dos Maiorais, né, da Guerra dos Maiorais, que traiu o Barba Branca. Ele traiu o Barba Branca porque a Marinha manipulou ele ali e fez ele acreditar que o Barba Branca estava colocando a vida de todos os seus piratas em risco para conseguir salvar o Ace. E por que ele acreditou nesse absurdo? Porque ele tinha muito ódio do Roger. Ele tinha ódio do Roger, e quando ele descobre que o Ace é filho do Roger, ele acreditou nessas manipulações da Marinha contra o Barba Branca. Mas por que ele tinha ódio do Roger? Gold Roger matou toda a tripulação do Squad e deixou ele viver com essa frustração de não ter poder suficiente para conseguir a sua vingança, né? Ele poderia tentar, ele poderia se fortalecer, mas ele nunca chegaria no nível do Roger. Ele nunca poderia vingar aqueles que foram mortos por conta de ações dele, provavelmente. E é bom a gente ver isso daqui porque a gente lembra que eles são piratas, tanto o Shanks quanto o Roger são piratas, e eles podem ser bastante cruéis em alguns momentos. A gente tem uma aura em One Piece de que a gente consegue supostamente separar os piratas em duas categorias. Aqueles que querem o caos, que querem saquear, que querem fazer coisas péssimas, igual o Barba Negra, igual o Bug fala que ele queria ser e tudo mais. E a gente tem os piratas que só estão atrás de liberdade e aventura, igual o Luffy, e a gente acredita o Shanks, o Roger e tudo mais. Porém, o Roger, ele sabia ser cruel, e o que aconteceu com o Squad é prova viva disso. Ele foi extremamente sádico também, porque ele deixou o cara vivo depois de matar toda a tripulação. Se o Squad era o capitão, as ações que colocaram o bando dele frente a frente com o Roger foram ações que ele comandou, né? Que ele liderou ali. Então ele passou a viver com essa culpa, foi nutrindo esse ódio e essa frustração também de não poder fazer nada em relação a isso. E aí a gente tem que lembrar que o Shanks também é uma pessoa que sempre fez tudo na obra para lembrar que o mundo pirata não é brincadeira. A primeira ação do bando do Shanks aqui na obra, basicamente, é quando eles matam um dos bandidos da floresta lá, que depois do cara apontar uma arma pro Shanks, né? O Luke Rose simplesmente dá um tiro na cabeça do cara. E aí a gente percebe que o One Piece não vai ser um anime comumzinho, porque já teve uma morte logo de cara, e uma morte bem chocante, né? Um tiro na cabeça a queima-roupa. Então o bando do Shanks não é um bando... eles são piratas, eles conquistaram esse posto de imperadores, né? O Shanks conquistou esse posto de imperador. Não é à toa, não foi só fazendo caridade, ele também sabe ser cruel. E os dois têm uma coisa muito em comum também, o Roger e o Shanks.
eles são cruéis quando mexem com companheiros dele, com pessoas que eles amam. Ali os caras da floresta estavam mexendo com o Luffy, apontaram uma arma pro Shanks e aí eles agiram mostrando que usar armas não é brincadeira e que mexer com os colegas do Shanks também não. No caso do Squad pode ser a mesma coisa, até a gente é bom lembrar de uma conversa que a Dandan tem com o Garp, que eles falam disso, né? Quando mexiam com os companheiros do Roger, ele virava uma pessoa extremamente egoísta, extremamente vilanesca e cruel, que era capaz de derrotar até exércitos inteiros. E quem tem essa força hoje é o Shanks e o bando dos piratas do Ruivo. E é aqui que a gente chega no paralelo. O que o Roger fez com o Squad de matar toda a tripulação dele e deixá-lo vivo para viver com essa culpa, o Shanks fará com o Kid agora. Então, para isso acontecer, o Kid tem que ferir alguém amado pelo Shanks, e eu não acredito que o Kid tenha força para ferir os principais comandantes dele ali. Mas eu acredito que tem muita gente ali, a frota dos piratas do Ruivo tá ali, não é só o bando dele principal, é a frota toda, né? Então a gente tem os gigantes de Elbaf e tem outros bandos ali, a gente vê alguns barcos que a gente não conhecia, parados ali na orla de Elbaf, né? Então o Kid possivelmente vai ferir alguém, e vai acabar despertando no Shanks os piores dos sentimentos de ira, raiva, pro Shanks mostrar pra ele as reais consequências das ações que o Kid toma. Isso fica um pouco mais pesado quando a gente lembra do que o Killer falou pro Kid, porque o Killer vai ser uma vítima. O Killer também vai morrer se o Shanks fizer isso, e se esse paralelo do Kid com o Squad realmente acontecer. O Killer fala pro Kid antes dele entrar nesse enfrentamento com o Shanks. Ele fala, ó, da última vez você perdeu o braço, dessa vez você pode perder mais coisa, você pode perder a vida. Essa ação do Shanks de matar todo o bando do Kid e deixar ele vivo, tiraria do Kid algo pior do que tirar a vida dele, é deixar ele viver sem a tripulação. E ele lembrando sempre que ele foi avisado de que isso era perigoso, de que era melhor ele não fazer isso, mas ele foi lá e fez. E isso não custou a vida dele, ele continua vivo, mas custou a vida dos companheiros que ele ama. Uma outra coisa que vai pesar ainda mais é o que o Oda falou recentemente no SBS sobre o Killer estar sempre rindo por conta da Smiley, né? Que isso transformou o bando do Kid em um bando feliz. Agora o bando do Kid tá sempre rindo também por conta do Killer, né? Então, no momento mais alegre desse bando, o Kid vai lá e toma uma atitude imprudente dessa de desafiar o Shanks e acaba causando a morte de todos os seus tripulantes, de todos os seus amigos. Isso seria desastroso e seria legal também pra ver como o público ia reagir a isso, porque a gente sempre quis ver o Shanks lutando, a gente sempre hypou muito o Shanks, ele é um dos personagens mais amados da obra, mesmo já tendo matado um cara ali no começo da história, que era um cara insignificante. Como será que as pessoas vão reagir quando o Shanks matar alguém que a gente se apegou um pouco, pelo menos, que é o Killer, né? Como as pessoas vão lidar quando o Shanks deixar o Kid nessa situação completamente desprezível aí. O Shanks humilhar o Kid e mostrar pra ele, ó, você sabia que o mundo pirata não é brincadeira, até porque o Kid ele entra na headline já falando pros outros, ó, isso aqui não é brincadeira, né? Mas ele acha que ele pode fazer tudo, porque o Kid ele tem a combinação do perigo ali, ele é muito poderoso e ele é muito burro. Que ele acha que ele é mais forte do que ele é. Os únicos piratas que poderiam entrar no caminho do Shanks atualmente, que tem nível de poder para achar que pode vencê-lo e que não tem muita inteligência para ter uma cautela sobre isso, são os mais novos, né? São esses novatos realmente que não conhecem a lenda toda do Shanks e tudo mais, que não viram ele de fato em ação. E seriam o Luffy, mas o Luffy não teria motivo para deixar o Shanks chegar a uma ação dessa, né? Até pela relação dos dois. O Kid e o Bartolomeu, e o Bartolomeu fez isso e o Shanks já foi atrás dele. Então, se o Kid não for esse cara que vai perder o bando inteiro pro Shanks, o Bartolomeu já foi, tá? Porque o Shanks ele já lidou com o Bartô. A gente tem que lembrar que o Bartô ele tirou uma bandeira do Shanks ali de um território do Ruivo para colocar uma bandeira do Luffy, né? Porque ele é um subordinado do Luffy. E o Shanks falou, ó, a gente não pode deixar isso desse jeito, a gente tem que lidar com ele. E eles foram para lá. Então, pro Shanks já estar em Elbaf, bebendo ali tranquilamente, ele já lidou com o Bartolomeu. Então esse paralelo aqui vai acontecer do Roger com o Squad e do Shanks com algum desses dois. Ou já aconteceu com o Bartô e o Bartô já não tem bando nenhum, tipo, já tá vivo ali, mas o resto da galera dele morreu tudo. Ou vai acontecer agora com o Kid, que seria pior porque a gente tem uma identificação maior com o bando do Kid do que a gente tem com o bando do Bartô, que tipo aparece um random lá em Dressrosa e pronto, acabou, tá ligado? E a gente tem também um paralelo além disso, né? Se isso realmente acontecer, será que vai acontecer igual aconteceu com o Squad depois? Depois, sem um bando, completamente solitário, ali bebendo, completamente na sarjeta, sem saber o que fazer, o Squad ele foi acolhido pelo Barba Branca até ele ter força suficiente para restabelecer um bando e para voltar a fazer as suas próprias aventuras.
E aí depois disso, como gratidão, ele continuou seguindo o Barba Branca como um dos navios, né, um dos bandos ali que compunha a grande frota do Barba Branca. Isso pode acontecer com o Kid, ele ser acolhido pelo Luffy no momento de fraqueza dele, porque o Luffy gosta dele, né, eles já criaram uma relação aí em Wano. E aí depois ele conseguir restabelecer um bando, criar um bando novo, não vai ser a mesma coisa, né? Ele deve voltar cheio de ira, cheio de ódio, cheio de rancor, igual o Squad realmente era. E aí nisso, como gratidão, ele acabar seguindo o Luffy, aí sim um degrau abaixo, aí sim como um navio, né, um dos generais aí da grande frota dos Chapéu de Palha. Eu quero saber o que vocês acham de toda essa teoria, comentem aqui embaixo e mandem para seus amigos também, pra gente começar a pensar o que o Shanks pode fazer, como as pessoas vão reagir se ele fizer realmente isso, e pra gente lembrar, o Shanks ele é um pirata e ele sabe ser mal às vezes, e o Kid pode ser sim o alvo dessa demonstração de crueldade do Shanks, demonstração que o Roger já deu, e como o Shanks tem esse paralelo forte com o Roger e com os bandos aí, o Shanks também dará em algum momento. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau tchau.